Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercer o seu direito de defesa. No vídeo de hoje, pessoal, vamos bater um papo a respeito de um tema que vira e mexe surge uma dúvida. Será que pode haver a fiscalização de trânsito no interior dos estacionamentos de shoppings, supermercados, lojas, condomínios? E aí, o que diz a nossa legislação de trânsito? Ficou curioso? Então fica comigo até o final desse vídeo. Antes da gente entrar no tema aqui do vídeo, dois recados importantes. O primeiro é que se você está iniciando na área do direito de trânsito, mas ainda está perdido, não sabe muito bem como faz, não conhece do processo administrativo de trânsito, das notificações, medidas administrativas, penalidades, estrutura de um recurso, saiba que eu posso te ajudar e muito através dos meus cursos de trânsito, onde eu vou te ensinar que você pode atuar aí de dentro da sua casa e atender clientes de todo o Brasil. É isso mesmo, defender o direito de dirigir de milhares de condutores e proprietários de veículos por todo o nosso país. Se você quiser saber mais a respeito disso, basta você clicar no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Um segundo recado importante é para você, motorista, que precisa fazer cursos especializados, seja escolar, coletivo, cargas indivisíveis, transporte de produtos perigosos, emergência, eu posso te oferecer esse curso em EAD, 100% online, seja na formação ou atualização. Você vai poder fazer aí no conforto da sua casa, pelo seu celular, pelo seu tablet, computador. Basta com que você veja o meu contato aqui na descrição e também no comentário fixado e eu te passo todas as informações. Bom, entrando propriamente aqui no tema do vídeo, saiba que aqui eu vou trazer alguns dispositivos da nossa legislação de trânsito e também a minha interpretação sobre o tema, o que não significa que se trata de verdade absoluta, pois há alguns outros estudiosos do trânsito que divergem. Isso não é para menos, pois as redações da nossa legislação que tratam sobre o tema, de fato, traz algumas outras interpretações. Então, sem mais delongas, vamos ver primeiramente o disposto aqui no Código de Trânsito Brasileiro. Logo aqui, veja o que diz o nosso artigo 1º. Diz que o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, atenção sobre isso aqui, ó, abertas à circulação, rege-se por este código. Se for uma via particular, um exemplo, digamos que dentro de uma fazenda, se alguém está ali dirigindo sem possuir CNH, com um veículo sem licenciamento, está ali, por exemplo, empinando ali uma motocicleta, não tem como o Código de Trânsito Brasileiro ser aplicado, pois ali é uma propriedade privada, uma propriedade particular. E agora, partimos para o artigo mais importante aqui do nosso vídeo, que é o disposto no artigo 2º do CTB, que ele diz que são vias terrestres urbanas e rurais, as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Agora, mais importante do que o previsto aqui no artigo 2º é o seu parágrafo único, porque daqui nós já vamos tirar várias conclusões. Veja, o parágrafo único diz que para os efeitos deste Código de Trânsito Brasileiro são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Então veja, é possível a fiscalização de trânsito mesmo em locais que a gente imagina que seja privado, que não se aplica o Código de Trânsito Brasileiro? Sim, é possível. Olha aqui os exemplos. Praias abertas à circulação pública, perfeitamente. Se estiver ocorrendo ali uma infração de trânsito, a fiscalização pode chegar e tomar sim as suas providências. Outro local que pode ocorrer a fiscalização, nas vias internas dos condomínios constituídos por unidades autônomas. Então não pense que é à vontade não. Se estiver ocorrendo ali alguma infração administrativa, é possível a fiscalização de trânsito. E por último nós temos as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo, que é aonde eu imagino que gera a maior dúvida tanto dos condutores como também dos agentes fiscalizadores. Será que pode atuar? Pode, está aqui. Só que veja bem, em relação a essa última previsão aqui, ó, as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo, aonde fica a divergência e as interpretações contrárias de alguns outros estudiosos do trânsito, é porque no artigo 24 aqui do Código de Trânsito Brasileiro, que fala sobre as competências do município, nós temos aqui algumas previsões. Veja só,
O artigo 24 fala que compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos municípios no âmbito de sua circunscrição. Daqui nós vamos direto para o inciso 6 desse artigo. Veja o que ele diz. Ele diz que compete então ao município executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as penalidades de advertência por escrito, multa, medidas administrativas, tudo aquilo que for de sua competência. No finalzinho está falando aqui, excetuadas aquelas de competência privativas dos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados e do Distrito Federal, que está falando nada mais nada menos do que os DETRANS de cada estado. Recentemente nós tivemos uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro que veio através dessa lei aqui, ó. Lei 14.599. Entre essas alterações está o que foi chamado de ampliação de competências para fiscalização. Mas eu não vou me aprofundar nesse tema, porque eu já fiz um vídeo muito completo sobre esse tema por aqui. E para poder facilitar a sua vida, eu vou deixar o link aqui na descrição. É muito importante que você saiba como está funcionando hoje essa questão da competência para a fiscalização. Porque sempre teve uma divisão muito grande de competências entre o município e entre o estado. E hoje, para várias infrações de trânsito, já não tem mais essa divisão. Hoje, independentemente de convênio estabelecido entre os órgãos, um pode fiscalizar a infração que até então era de competência privativa do outro. Então assista o vídeo para que você entenda melhor. E aonde fica aí várias outras interpretações, várias divergências que estudiosos do trânsito aí acabam sempre debatendo. É que além desse inciso 6, nós temos uma outra previsão aqui no parágrafo 3º desse artigo 24, que ele diz o seguinte, veja, que o exercício das atribuições previstas no inciso 6 do caput desse artigo, que nós acabamos de ver, no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente, olha a palavrinha aqui, ó, é aqui que pega, somente se aplica para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos. Embora esteja escrito aqui que foi incluído pela Lei 14.599 de 2023, não pense que isso é algo novo, porque esta previsão da fiscalização em edificações privadas de uso coletivo já existe desde o ano de 2016. Veio pela Lei 13.281. Por que está aqui que foi incluído por essa lei? Porque antes, isso que está constando aqui, constava direto no inciso 6 aqui do artigo 24. Então era uma redação só, constando também aquela informação. Então a Lei 14.599, ela desmembrou. Ela deixou a redação do inciso 6 igual está aqui, e ela criou então o parágrafo 3º, acrescendo que a fiscalização nesses locais, quando se trata de competência municipal, só deve acontecer em relação ao uso de vagas reservadas em estacionamentos. Então veja, lá no estacionamento do shopping, no estacionamento do supermercado, alguém foi lá, estacionou o seu veículo em uma vaga especial de estacionamento. E aqui já cabe uma informação muito importante. É que, quando falamos em vagas reservadas de estacionamentos, muita gente imagina que estamos falando só de vagas para idosos e pessoas com deficiência. Mas não é isso, porque aqui não traz nenhuma distinção, não traz que vagas são essas. E aí já tem alguns profissionais que entendem que deve abranger só essas duas vagas por conta de que toda esta alteração na legislação de trânsito veio pela Lei 13.146 de 2015, que lá no parágrafo único do artigo 2º, que nós lemos logo no início do vídeo, vocês viram que esse parágrafo único foi inserido por essa lei. E o que quer dizer a Lei 13.146 de 2015? É a lei chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência, que veio justamente para poder resguardar essa acessibilidade, estas vagas para as pessoas que têm mobilidade reduzida. Mas veja, quando nós fazemos uma análise um pouco mais aprofundada aqui do dispositivo, nós vemos que fala de uma forma geral uso de vagas reservadas em estacionamentos. E por que é importante a gente dizer isso? Porque quando a gente fala em vagas reservadas, existe, pelo menos até o momento de gravação deste vídeo, é a que está vigente, a Resolução CONTRAN 965 de 2022. Esta resolução ela define e regulamenta as áreas de segurança e de estacionamento específicos de veículos. Mas eu também não vou me aprofundar nesse tema, porque já tem vídeo completo aqui no meu canal e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Quer saber que vagas são essas? Todas essas vagas? Assiste o vídeo. Mas aqui, de uma forma assim bem simplificada, esta resolução traz a possibilidade de 9 vagas especiais de estacionamento. Entre elas, para idosos, pessoas com deficiência, operação de carga e descarga, estacionamento rotativo, a conhecida Zona Azul, entre várias outras. Então veja, nesses locais, estacionamento de shopping, supermercado, lojas, ou seja, edificações privadas, mas de uso coletivo, em relação à competência de fiscalização municipal, agentes de trânsito municipais, guardas municipais,
A legislação diz que eles só podem fiscalizar e autuar quando for por desrespeito às vagas especiais de estacionamento. Mas vejam, no Código de Trânsito Brasileiro nós encontramos restrições para fiscalizar nesses locais tão somente em relação às competências do município. Quando nós vamos, por exemplo, no artigo 21 do CTB, que fala das competências dos órgãos e entidades executivos rodoviários, seja da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, nós não vamos encontrar nenhuma restrição quanto à fiscalização nesses locais. No artigo 22 do CTB, que fala da competência dos órgãos executivos de trânsito dos estados, aqui está falando nada mais nada menos do que os DETRANs, nós não vamos encontrar nenhuma restrição para a fiscalização nesses locais. João Paulo, o que você está querendo dizer com isso? Bagunçou tudo minha cabeça, não estou entendendo nada. Veja, você precisa saber a questão da competência de fiscalização de cada órgão de trânsito, que vai estar naquele vídeo que eu falei e eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, cada órgão possui ali a sua competência para a fiscalização, mesmo tendo essa ampliação. Então, quando nós falamos de competência municipal, a legislação diz que só pode fiscalizar nesses locais vagas especiais de estacionamento, mas não traz restrição para os órgãos estaduais nem para os rodoviários. Isso significa, minha gente, que se houver, por exemplo, um sinistro de trânsito nesses locais, aciona-se a fiscalização. Chega lá, aquele condutor não é habilitado, o veículo está com licenciamento vencido, ou ele está com a CNH vencida, o veículo está ali com alterações no sistema de iluminação, de sinalização, os pneus sem condições de circulação. Isso significa que é possível sim ter a fiscalização e a autuação neste local. Esta é a interpretação que eu, João Paulo Macedo, faço a respeito da legislação de trânsito. Alguns outros defendem que não pode ter a fiscalização do Estado nesses locais, por conta daquele propósito que eu disse da lei de acessibilidade, que visa só resguardar aquelas vagas de estacionamento. Eu já penso um pouco diferente. Penso que pode ser fiscalizado tanto a reserva de vagas especiais, mas também não retirou a competência dos estados e também dos órgãos rodoviários, quando estes forem de circunscrição deles, digamos que tem ali um shopping ou um supermercado que fica às margens da rodovia, que é de competência da polícia rodoviária, seja estadual ou federal, não se retirou qualquer possibilidade de estes órgãos de trânsito, das polícias militares ou da polícia rodoviária, exercer a sua fiscalização nesse local. É plenamente possível. Então, em resumo, a você que vai circular com seu veículo nas praias abertas à circulação pública, nas áreas internas de condomínios, em estacionamentos privados, mas de uso coletivo, aquele estacionamento lá do posto de combustível, aquele estacionamento lá daquelas lojas, mercados, shoppings. Cuidado, não pense que está à vontade. Se você estacionar em uma vaga reservada, seja para idoso, pessoa com deficiência, vaga para táxi, você estará sujeito sim a ser autuado, inclusive de ter o seu veículo removido ao pátio. Se você também vier, por exemplo, a se envolver num sinistro de trânsito nesses locais, você vai poder ser autuado sim. É isso que eu interpreto da legislação, que, conforme eu disse no início do vídeo, não é a verdade absoluta, não significa que eu estou certo. Mas eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. Deixa aqui para mim o que você entende a respeito desse tema. Você concorda comigo? Discorda? Qual é o seu ponto de vista? Eu vou adorar ler o seu comentário sem nenhum problema. Escreve aqui que eu vou ler e, na medida do possível, eu vou te retornar. Bom, então esse foi o vídeo. O tema é muito mais extenso, muito mais complexo, mas aqui eu tentei, por mais que o vídeo ficou um pouco longo, resumir para vocês e trazer o meu entendimento acerca da legislação de trânsito. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se sim, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações porque aqui tem conteúdo novo toda semana. E eu também te convido a me seguir nas outras redes sociais, que por lá o conteúdo é diário, seja no feed, no story, dicas, orientações, informações, tudo para poder fazer você entender o trânsito de uma forma muito mais fácil. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.